Como que o dólar impacta na nossa vida, né, no nosso dia a dia? A gente tem visto aí nos noticiários, nos jornais, falando sobre alta histórica, né, alta recorde em R$ 6, onde nunca tinha alcançado esse patamar. Mas o que que realmente vai impactar isso no nosso dia a dia? Seja bem-vindo, eu sou Leonardo Vieira e a gente vai ver um pouquinho a fundo aqui sobre o que que acontece, quais são as razões verdadeiras para esse aumento do dólar aí e como que isso vai impactar no nosso bolso. Bom, vamos ver aqui, ó. Dólar renova máxima histórica de fechamento. Veja os motivos, né? O avanço observado nesta segunda-feira vai em linha com a trajetória altista observada ao longo da semana anterior, quando o governo brasileiro anunciou um pacote fiscal que não foi bem recebido pelo mercado, sobretudo pelo anúncio da isenção de impostos de renda para contribuintes que recebem até R$ 5.000. É importante essa questão da isenção? Sim, mas veio num momento muito delicado, porque a dívida pública já alcançou 9 trilhões de reais. E isso é algo extremamente preocupante, porque só com os juros a gente acaba pagando muito caro. E aí, o mercado, ele imaginando que diante de todas as advertências e avisos e conversas, o governo iria começar a fazer corte de gastos para começar a alinhar e reduzir o déficit. Porque tudo isso é ruim, porque o governo gastando mais, ele acaba exigindo mais que aumente os impostos, aumente as taxas, imprima dinheiro. Essas são algumas das alternativas que o governo tem para poder começar a regular as dívidas. Mas o mais importante é cortar despesas. E aí, diante desse anúncio tão fraco, colocar uma isenção ainda, abrindo mão dessa parte da arrecadação, isso veio muito ruim. E aí, a gente vê aqui, o déficit nominal volta a subir e atinge 1 trilhão em outubro. Segundo o Banco Central, o Brasil gastou 869,3 bilhões com juros da dívida no acumulado de 12 meses até outubro. A taxa Selic contribui para o encarecimento da dívida. O juro base do Brasil está acima de 2 dígitos desde fevereiro de 2022. Com a reação negativa do mercado financeiro com o pacote de revisão de gasto do governo Luiz Inácio Lula, parte dos economistas avaliam que será necessário um ritmo mais forte de reajuste nos juros, porque os juros são a ferramenta que o Banco Central possui para conseguir equilibrar e reduzir a inflação, porque senão essa derrocada toda, esse consumo exagerado, esse desperdício de recursos públicos poderia gerar uma inflação estourando aí patamares de 2, 3 dígitos. A gente observa até nesse gráfico aqui o quanto a dívida pública aumentou. Nesse governo, a gente está vendo um patamar, inclusive, pior do que durante a pandemia, que tinha pelo menos uma justificativa para os gastos aumentados da máquina pública. Agora já não tem mais pandemia, não tem nada disso, e ainda assim o consumo, esse gasto público continua aumentando. E isto gera muita preocupação. A gente vê aqui, o mercado aumenta a previsão para juros, inflação e dólar em 2025 após a apresentação do pacote fiscal, mostra Focus. As estimativas para a taxa básica de juros de 2025 foram a 12,63 ante 12,25 na semana passada. Foi a terceira edição seguida da alta Selic para o próximo ano. Já para 2024, a previsão se manteve a 11,75. Atualmente, que os juros estão em 11,25 ao ano. A gente está começando a observar o absurdo, porque está precisando aumentar a taxa por conta de gastos desenfreados, e isso vai gerar uma dívida ainda maior, e o custo dessa dívida ainda vai aumentar o aspecto total, o impacto geral. É o ciclo vicioso. A gente está na descendente da morte, na espiral da morte, onde o juro acaba aumentando e os gastos com essa dívida continuam aumentando, o governo se recusa a cortar de fato o gasto público que seria o ideal, e o mercado começa a enxergar isso com maus olhos. E aí, aqui na Money Times, porque os investidores estrangeiros estão fugindo do Brasil. Definitivamente 2024 não é o ano dos investidores estrangeiros no Brasil. Só no mercado financeiro, a debandada já resultou em mais de 30 milhões em retirada da B3, porque todos os investidores eles começam a observar que as coisas estão ficando feias.
E principalmente o investidor internacional, que ele tem um aporte grande no Brasil, começa a ver que as contas aqui não fecham e o governo vai enfrentar muita dificuldade, começa a retirar o dinheiro, que vê que a Bolsa de Valores brasileira já não tem mais aquela atratividade toda e o mercado internacional sendo melhor, países da América Latina sendo mais competitivos, como por exemplo da Argentina, que está tendo um vislumbre ainda melhor, um cenário muito mais positivo para o futuro, acaba atraindo esses investidores. E também muitos investidores aqui brasileiros que preferem retirar o seu dinheiro e começar a fazer investimento lá fora. E aí a gente vai entender aqui rapidamente como que a alta do dólar afeta o bolso do brasileiro no dia a dia. Bom, segundo Isabela Bessa, especialista em investimentos internacionais da Warren Investments, a valorização do dólar afeta o bolso dos brasileiros de várias maneiras, principalmente ao aumentar o preço dos produtos influenciados pela moeda. Existem muitos produtos que são importados e aí esses produtos acabam aumentando muito o valor, principalmente eletrônicos, né, que o Brasil é um famoso exportador de produtos agrícolas, né, de matéria-prima. Agora, a gente importa muita tecnologia e isso acaba ficando cada vez mais caro. De acordo com Pedro Afonso Gomes, presidente do Corecon SP, a cotação do dólar influencia também quanto do que é produzido aqui fica no mercado local e quanto é exportado. Com um dólar mais alto, a exportar pode ficar mais lucrativo para o produtor. Ou seja, vai gerar mais escassez no mercado nacional e provocando assim, pela lei da oferta e da demanda, o aumento dos preços de muitos produtos que acaba valendo a pena ser exportado ao invés de ter o seu consumo aqui, o seu mercado no mercado interno. Outro ponto aqui, questão de combustíveis e alimentos, né? O preço da gasolina e outros derivados do petróleo sobe, já que o preço do petróleo é cotado em dólar. Isso resulta em um aumento no custo do transporte e, consequentemente, nos preços de outros produtos. Lembra quando a gente estava falando sobre a espiral da morte, onde acaba se tornando um efeito cascata? Além dos derivados do petróleo, a gasolina, o plástico também, o próprio combustível ele vai afetar toda a cadeia logística porque os fretes acabam ficando mais caros e isso acaba repercutindo no preço de vários produtos. Além dos alimentos, né? Produtos como o pão francês, que depende de trigo importado, tornam-se mais caros. Frutas, legumes, carne também podem ser afetados indiretamente pelo aumento do custo de transporte. Então a gente pode observar que sim, o aumento do dólar ele vai impactar nas nossas vidas e já está impactando. É importante a gente entender isso, até porque o povo precisa começar a fazer pressão nos pontos certos, nos lugares certos. A mídia costuma falar que o mercado é que está aumentando o dólar, ou houve um ataque especulativo. Eu não vou eliminar a possibilidade de um ataque especulativo, porque muita gente acaba atuando dessa forma. Agora, o ataque ele só acontece quando a economia desses países com as moedas fragilizadas também vai mal. E assim fica fácil fazer esse tipo de ataque. Agora, do jeito que a gente está vendo, já está consolidado o patamar de R$ 6 do preço do dólar. A gente percebe que não é algo momentâneo, não foi um ataque pontual, já é o mercado precificando. E o que, que acontece? É justamente a demandada desses investidores retirando o dólar. Então, eu tinha um dinheiro aqui investido em real no Brasil, eu vejo que não vale mais a pena, eu vou vender esses reais comprando o dólar, a moeda tende a subir e esse fluxo constante de saída de dinheiro aqui do Brasil acaba provocando essa alta. Enquanto as contas públicas não fecharem, enquanto tiver essa irresponsabilidade fiscal, o dólar vai permanecer nesse patamar e daí para cima. Então, existem inclusive alguns especialistas falando que o dólar pode alcançar até R$ 7,50 até o final do governo Lula. Por isso que é importante a gente entender sobre isso para começar a fazer manifestações, as pessoas entendendo, fazendo pressão para que realmente o governo possa cortar gastos. Muitos dos gastos que são inúteis, que não afetam em nada, mas são mordomias do próprio governo. Por isso que é importante a gente entender sobre isso e como que isso afeta na nossa vida, certinho? Se você achou esse conteúdo interessante, curta, comente, compartilhe. Se você quer sugerir também algumas notícias, casos, pontos importantes, deixa aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso, forte abraço e até a próxima.